Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Alegrar-me-ei. Graça e paz, meus irmãos. Eu hoje decidi saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Conforme já dizia o nosso apóstolo Paulo. É um prazer estar com você mais uma vez, infelizmente à distância. Mas graças a Deus a gente tem esse recurso que nos aproxima. Então a gente vai fazer uso dele sem dúvida alguma. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Salmo de número 23 e depois eu vou fazer a explanação desse texto que nos ajudará a passar por essa pandemia e passar por essa crise política com segurança, a segurança que vem do sumo pastor, que é Jesus. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E eu gostaria de frisar, embora não seja o objetivo da nossa reflexão aqui, quando o texto diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto
eu viver. Vamos orar. Pai Santo, eu peço que Tu nos abençoe na transmissão da Tua Palavra, de modo que ela alcance os corações aflitos, de maneira que ela faça sentido na vida de cada pessoa que tiver acesso a essa mensagem. Que seja assim, Deus bendito, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de crise, esse tempo de pandemia, uma coisa eu sei, as pessoas estão desassossegadas, as pessoas estão em pânico, mas a respeito disso a gente tem falado já há algum tempo. No dia de ontem eu cismei de assistir o jornal Hoje e eu vi tanta coisa ruim, tanta notícia ruim que realmente eu não me senti bem. A gente precisa ouvir coisas boas para que a alegria do nosso coração, para que a alegria encha o nosso coração. Aliás, na mensagem passada eu disse tudo que eu devo pensar, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Essas coisas sim dão motivação para a vida. Mas eu gostaria de falar do Salmo 23, porque o salmista, ele simplesmente fala de algo que ele tinha pleno conhecimento. Ele conhecia o seu pastor, o sumo pastor, ele conhecia Deus. E ele pensou lá no seu coração: bom, se eu cuido do meu rebanho com todo zelo, se eu me preocupo, que eu sou capaz de fazer de tudo pelo meu rebanho, aí ele pensou assim: muito mais Deus poderá fazer por mim. E aí dá aquele estalo e diz: assim como eu sou pastor dessas ovelhas, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. E aí ele diz no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele entende que Deus é o seu pastor e de nada terei falta. E aí ele começa a discorrer e ele, à medida que ele discorre, ele demonstra todo o seu cuidado para com o seu rebanho. Eu queria destacar pelo menos 3 aqui para que a nossa reflexão chegue até o seu coração. A primeira coisa que ele mostra aqui é o cuidado com a provisão das suas ovelhas. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O Davi, que era um bom pastor, ele procurava as melhores pastagens para o seu rebanho e depois ele levava o seu rebanho para beber águas tranquilas. Por isso que ele diz aqui: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Depois de comer, as ovelhas bebiam água e isso era tudo que elas precisavam, mas elas não fariam isso sozinhas. Elas precisavam da ajuda do seu pastor. Aliás, uma característica distintiva das ovelhas é que elas são completamente dependentes dos seus pastores, ou no caso, do seu pastor Davi. Isso me faz lembrar o quão dependentes nós somos de Deus, né? Nesse momento agora dessa crise, eu vejo as pessoas inquietas, sobretudo porque não há forças nela para resolver as questões que estão diante da gente. Aí a gente se percebe impotente. Aí a gente percebe como eu preciso de Deus, como eu preciso do meu pastor, do sumo pastor. É mais ou menos assim a questão da ovelha. A ovelha era muito dependente do seu pastor, assim como nós somos dependentes de Deus. E a gente só se deu conta, ou pelo menos muitos só se deram conta agora, porque não pode alterar a situação política que estamos vivendo, não pode alterar a pandemia que está acontecendo e assolando o nosso país e também o mundo. Nós nos sentimos impotentes, inseguros, assim, e dependentes de Deus, sobretudo, assim como essas ovelhas eram dependentes do seu pastor. E aí, como Davi era o pastor dessas ovelhas, ele dava a provisão. Eu tenho certeza que se o Senhor é de fato o seu pastor, ele cuidará da provisão.
não lhe faltará nada. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, diz o Senhor. E começa dizendo da provisão. Em verdes pastos me faz repousar e guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus dará provisão ao seu povo. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar para você. A segunda coisa fala sobre no versículo 3 diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor. Em outras versões a gente lê: refrigera a minha alma. A ideia aqui é que quando as ovelhas iam dormir, o pastor das ovelhas precisava ficar tomando conta delas, porque a qualquer momento uma ovelha poderia virar ou tombar, que a gente chama. Se uma ovelha tomba, ela tem uma grande dificuldade de se levantar sozinha. Certamente você já viu um caranguejo, quando ele fica de pata para cima, ele consegue se desvirar. Acontece o mesmo com as ovelhas, elas ficam de pata para cima. E quanto mais tempo elas ficam assim, mais apavoradas, mais ansiosas, mais desassossegadas elas ficam. Porque elas começam a gritar, e gritar significa que uma fera pode atrapalhar tudo, uma fera pode vir e comer a ovelha. Ela também, quando fica com as patas levantadas, a circulação sanguínea é comprometida. E então essa situação de uma ovelha, e sem contar que quando você está numa situação como essa, imagine uma ovelha que não consegue se desvirar, imaginando uma fera chegando e se sentindo mal, o pânico enche o coração dessa ovelha, fica apavorada e começa a gritar. Aí o pastor vem e desvira a ovelha tombada, e aí então ela se sente segura porque o seu pastor está com ela. Essa mesma situação que nos referimos em relação às ovelhas, a gente pode se referir em relação a nós também, porque estamos vivendo esse tempo difícil e a gente fica como essa ovelha tombada, a gente fica sem esperança, a gente fica sem segurança, a gente fica em pânico, aí a gente começa a ficar ansioso demais, a gente começa a ficar preocupado demais, a gente começa a ficar perturbado demais. E aí então vem o nosso pastor e nos desvira e nos coloca de pé, porque Ele é o nosso pastor, ou seja, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida das nossas aflições, se Ele realmente for o seu pastor. No versículo 5, ele coloca uma outra situação que é muito importante para nós. Ele diz assim: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nesse versículo, a gente vai aprender algo muito importante. Uma das coisas que aconteciam com as ovelhas é que elas não podiam se defender das moscas que ficavam rodeando a cabeça delas. E aí pousavam em suas narinas e deixavam ali lavas as suas lavas. O interessante é que aquelas lavas começavam a subir pelas narinas e iam se alojar no cérebro das ovelhas. E as ovelhas então ficavam perturbadas. E as ovelhas ficavam desassossegadas, a ponto até mesmo de morrer, porque aquelas lavas entravam no cérebro delas. Então, elas, para que parasse com aquela perturbação da mente delas, das perturbações da cabeça delas, elas batiam a cabeça na árvore, batiam a cabeça no chão. Se tivesse uma superfície dura, ela ia bater a cabeça a fim de acabar com aquele sofrimento. E muitas daquelas ovelhas morriam. Davi, que era um pastor cuidadoso, ele usava o óleo, ungindo a minha cabeça com óleo. E quando o óleo era colocado na cabeça da ovelha,
aquele cheiro afastava as moscas, e aí elas não pousavam na narina das ovelhas, e aí então não havia aquela perturbação e portanto não havia morte. O mesmo acontece conosco hoje. Nós precisamos que o Senhor nos unja com o seu Santo Espírito, que Ele coloque sobre nós a sua mão abençoadora e protetora, para que não nos deixemos perturbar. E é nessa perturbação que muitas pessoas até mesmo tiram as suas próprias vidas. Mas se o Senhor é o seu pastor, nesse momento você vai contar com a segurança desse pastor que cuida da sua alma, que cuida da sua vida e não deixará você entrar nessa situação de perturbação a ponto de, às vezes, muitas pessoas cometer atos que não deveriam, e porque estão perturbadas. Eu fico olhando essas ovelhas batendo a cabeça nas árvores, batendo a cabeça no chão, e algumas delas rachavam a cabeça e até morriam. Eu vejo pessoas que estão tão perturbadas e muitas até tiram as suas próprias vidas porque vê as coisas indo de mal a pior. Mas se o Senhor Jesus é o seu pastor, o seu sumo pastor, você não passará por essa aflição. E o texto termina dizendo assim: sei que a bondade e a minha fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu quero terminar essa palavra contando uma história que eu já contei várias vezes aqui na igreja, mas certamente muitos de vocês não ouviram. Uma vez eu estava lendo um livro, e esse livro contava a história do Salmo 23, porque é uma diferença muito grande aqui entre Davi e a ovelha. Davi conhecia o pastor, por isso ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Será que você poderia dizer: Jesus é o meu pastor? Ele lhe traz essa segurança que eu acabo de descrever aqui. Jesus, o seu pastor. E aí então, naquele livro que eu li, uma historinha foi contada, se é fato não sei, se é boato não sei, mas ela retrata uma realidade que pode ser aplicada à nossa vida. Era um teatro e havia um ator muito conceituado, e esse ator estava lá interpretando uma peça, e quando ele começa e dá vida àquela peça que interpretara, ele fazia com tanta autoridade, com tanto conhecimento, com tanta maestria, que quando ele termina aquela peça, as pessoas todas se levantam e sobem nos bancos e começam a aplaudir efusivamente aquele ator. Mas logo em seguida ele teve uma ideia. Ele conhecia uma pessoa que estava bem sentada, bem à frente dele. Era um pastor, um servo do Senhor. E aí ele disse assim: eu quero fazer um desafio. Eu quero desafiar o pastor a recitar o Salmo 23. Eu vou recitar o Salmo 23 e depois o pastor vai recitar o Salmo 23. E o pastor não estava preparado para aquilo. O show era do outro lá. O pastor não tinha nada a ver com esse show. E de repente é colocado numa situação como essa. Se fosse eu ia sair correndo, talvez. Ou talvez eu encarasse lá o desafio, não sei. Mas esse pastor decidiu aceitar o desafio. E aí o ator falou: primeiro começa comigo. E aí então ele começou a recitar o Salmo 23. Mas ele tinha tanta perícia na arte de interpretar, e interpretou de uma forma tão contundente, tão convincente, tão profunda, que quando ele falava parece que o personagem ganhava vida. E aí então ele termina: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele termina o Salmo 23. Quando ele terminou de recitar o Salmo 23, as pessoas levantaram como da outra vez, efusivamente, e agora muito mais, e começaram a aplaudi-lo, e foi aquela festa. Bom, agora é a hora do pastor. E o pastor vai recitar o Salmo 23.
E o pastor então levanta os olhos para os céus e, como que uma oração do fundo da sua alma, ele começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o interessante é que aquele pastor, ao recitar o Salmo 23, ele recitava com a sua alma. E ele foi declinando, ele foi descrevendo o Salmo 23, e chega no último versículo, ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele disse: amém, amém. Ninguém bateu palma, ninguém se mexeu, mas as pessoas começaram a enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto, a lançar mão de lenços e enxugar as lágrimas. As pessoas que estavam lá como se sentiram tocadas pela recitação do Salmo 23 feita por aquele pastor. Aí então o ator levanta e diz: você sabe a diferença entre eu e o pastor? Eu conheço o Salmo do pastor, ele conhece o pastor do Salmo. E isso para nós é muito importante, porque o que vai fazer com que a gente passe pelas dificuldades com segurança. O que vai fazer é à medida que nós somos envolvidos na obra do Senhor. Ou seja, se eu conheço o Salmo do pastor ou se eu conheço o pastor do Salmo. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, a minha oração é que você conheça o pastor do Salmo, não somente o Salmo do pastor, e tenha uma relação profunda com ele, e ele o protegerá de todas as coisas, porque está escrito também aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O nosso pastor nos conforta, nos consola, nos dá segurança. A minha oração é que você conheça o pastor do Salmo, Jesus. E como é que eu faço para conhecer o pastor do Salmo? Você só precisa ler, estudar, ouvir a palavra de Deus e aplicá-la ao seu coração, permitindo assim que o seu coração seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. Que assim seja na sua vida. E se Jesus realmente for o seu pastor, você vai passar por todas essas aflições, mas na segurança de quem diz e quem conhece o seu pastor, e você vai dizer: essa situação é complicada, mas o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus abençoe, meu amigo. Que Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem. Amém. Amém. Antes de terminar, eu quero orar. Eu tenho procurado fazer contato com as pessoas por meio do telefone, às vezes do WhatsApp. Eu procuro todos os dias, pelo menos de 15 a 20 pessoas, fazer ligações para que eu tenha esse contato, saiba como está e se a gente pode ajudar de alguma forma. Se você precisar do pastor, não hesite, é só dar uma ligadinha e a gente pode conversar e talvez eu possa ajudá-lo. Se você tem um motivo de oração, eu sugiro que você coloque aí, quando você for fazer o seu comentário, coloque o seu motivo de oração para que a gente possa orar no decorrer da semana. Esses pedidos podem ser compartilhados e assim a sua oração será colocada diante de toda a igreja. E agora eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo Brasil, pelo mundo. Vamos orar? Deus bendito, no nome de Jesus, eu primeiramente
Quero pedir por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos ouve nesse instante e que realmente possam entender a importância de ter uma intimidade de conhecimento de Jesus, que é o nosso pastor. Muitas vezes a nossa aflição vem pelo fato de conhecer o salmo do pastor, mas de não conhecer o pastor do salmo, não ter intimidade com ele, não ter um relacionamento profundo com ele. E tudo que precisamos fazer é abrir mão da nossa própria vontade e deixar que ele assuma o controle da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Davi e isso que tem acontecido com muitos irmãos, com muitas pessoas. Por favor, Senhor, que essa mensagem chegue ao coração de cada um. Eu quero nesse momento também rogar as mais ricas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos e irmãs da Igreja Batista da Ponta da Praia, que o Senhor esteja guardando e protegendo todos nós. Temos as nossas particularidades também, alguns irmãos estão enfermos e por eles clamam nesse instante. O Senhor conhece a todos, o Senhor sabe da necessidade de todos. Nesse momento eu coloco diante do Senhor aqueles a quem o Senhor me deu como ovelhas para cuidar, portanto, por elas oro, por elas clamo, por elas peço que o Senhor cuide de cada uma delas, onde quer que esteja. Que seja assim, Deus bendito. Peço pela nossa cidade também, peço pelo nosso estado, que haja no coração das pessoas um sentimento de arrependimento dos pecados e se volte para Deus, para obter dele o perdão. Porque está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós precisamos mais do que nunca colocar nossos joelhos no chão e orar, clamar por misericórdia. Abençoe os nossos governantes, ó Deus, eles precisam muito da sabedoria que vem do alto. Por favor, ó Deus, que assim seja, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, cuida das nossas necessidades, cuide de cada um dos nossos membros, cuida da nossa diretoria e nos ajude a sermos eficientes no cuidado do rebanho nesse tempo. Essa é a minha oração, Senhor, e a faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã. Como disse, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família. Que Deus a todos abençoe. Amém. Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Jesus é assim, ele faz o nosso coração sossegar no meio da tempestade. Sejam encapelados a ira dos homens, o gênio do mal, mas elas não podem alargar e louvam ao Senhor, Rei dos céus. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, sossegai, povos restam para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou mais a suprimir a dor que perturba minha alma. Eu posso te
Cristo vem no seu mandar. Sossegai, sossegai, povos estão para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre chegou.